Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o pastor Roberto II e tenho uma mensagem de Deus para você. O tema dessa mensagem é o homem de pouca fé. Fique conosco até o final, estaremos orando por você e toda a sua família. E não se esqueça, clique no botão de se inscreva e ative o sininho das notificações para ser avisado de cada vídeo novo. No texto que vamos ler, se encontra em Mateus, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 ao de número 32, que diz assim: Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar, à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entrando o barco, já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Meus amados irmãos e amigos que nos ouvem nessa oportunidade, o que nos chama a atenção, irmãos, nesse texto, no texto em que Jesus anda sobre o mar, é que o único homem, além de Jesus, que andou sobre as águas foi Pedro. E o interessante, irmãos, nessa mensagem, nessa passagem, que Pedro, ele andou sobre as águas, mas teve medo e por isso começou a afundar. Eu quero dizer para você, de início, que ainda que você tenha medo, mas se você sabe que é Jesus que está te chamando, vá em direção a Jesus. Vá de encontro a Jesus. Porque ainda que você venha a afundar, Ele está pronto para estender a mão a você e te levantar. Deus muitas vezes, como nesse texto, diz que a tempestade estava ali enquanto eles estavam na água. Enquanto Jesus estava andando sobre a água. A partir do momento que Jesus pôs os pés no barco junto com Pedro, diz a Bíblia que o vento cessou. Eu não sei que tipo de vento está batendo na sua vida. Se é o vento sudoeste, se é o vento noroeste, eu não sei. Você está sentindo as rajadas de vento tocar no seu barco, tocar na sua família. Mas eu quero dizer para você que quando você está dentro do barco, junto com Jesus, o vento para. E quando o vento para, irmãos, você vai poder cantar o hino da vitória. Vai poder velejar, irmãos, com segurança. Porque Jesus vai estar no barco. Por isso, creia que Jesus está com você. Ele está pronto para te ajudar. Mas você precisa crer. Quantas vezes olhamos para Jesus e tomamos uma atitude brusca, repentina, e nos colocamos ali diante de Jesus, em cima d'água. Alguém olha e diz: o que você está fazendo aí em cima? Você vai afundar. Mas você diz: não, Jesus está lá.
Eu reconheço que é Jesus, eu vou estar com ele. Pedro começou a afundar porque ele tirou os olhos de Jesus. Quando ele está dentro do barco e vê que é Jesus, ele olha para Jesus e diz para Jesus: se és verdadeiramente o Cristo, o Senhor Jesus diz para ele: vem. E ele começa a caminhar sobre as águas também. O único homem da história que andou sobre as águas, irmãos. Ele começa. Só que Pedro, irmãos, Pedro é como eu, como você. Ele é um ser humano comum, mas ele teve a ousadia de clamar a Deus, ou clamar a Jesus naquele momento e dizer: diga que eu vá e eu irei. E ele foi. Ele foi, irmãos. O problema, irmãos, é que quando nós estamos fazendo algo sobrenatural, que nós estamos fazendo algo que está além das nossas forças, nós paramos e queremos racionalizar o milagre de Deus. E o milagre de Deus não pode ser racionalizado. Você não pode racionalizar o milagre. Andar sobre as águas, o milagre que Pedro estava vivendo naquele momento, não pode ser racionalizado. Quando ele para e olha, ele sendo um pescador, sabia o lugar onde eles estavam, a profundidade que eles estavam, a altura das águas naquele momento. Ele sabia que o lugar era fundo. E ele começa a olhar para as circunstâncias que ele se encontrava e começa a afundar. É assim que acontece comigo e acontece com você. Nós dizemos: nós vamos pela fé, nós vamos chegar lá, vamos vencer, vamos. E pulamos na água, irmãos. Andamos, damos ali 3, 4, 5, 6, 7 passos sobre as águas. Aí começamos a olhar para as circunstâncias, deixamos de olhar para Jesus e passamos a olhar para as circunstâncias. E neste momento que passamos a olhar para as circunstâncias, vemos que estamos vivendo um milagre. E quando vemos que vivemos um milagre, não podemos apalpar. E quando não podemos apalpar, a nossa consciência, o nosso senso de materialidade logo nos chama e nos diz: não é possível você estar nessa posição. Não é possível você estar nessa posição. Não se esqueça que você está nessa posição porque Deus disse para você: vem. Ele disse: vem. Sabe por que Jesus disse vem para Pedro? Porque ele disse: Pedro, pode vir, porque eu garanto que você não vai afundar. Quando você está debaixo da garantia de Deus que você não vai afundar, você não afunda. Você não afunda. Você só vai afundar quando você quer deixar de olhar para Deus, das condições de Deus, da palavra de Deus, e começar a olhar ao seu redor, abaixar a sua cabeça e ver a sua situação. Não olhe para a sua situação. Olhe para Jesus. Ele está ali te dizendo: vem, vem, venha viver os milagres, porque eu estou te chamando. Eu garanto que você vai viver milagres. Eu garanto a você. É assim que Jesus faz, irmãos. É assim que Jesus fez com Pedro. E os dois, irmãos, depois que Jesus levantou Pedro da água, os dois voltaram caminhando sobre as águas e entraram no barco. Você vai estar em segurança. Você estará em segurança junto com Jesus, porque Jesus estará no mesmo barco que você. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar por você e por toda a sua família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai de bondade e misericórdia, Senhor.
Mediante esta palavra, Senhor, que ouvimos, Senhor, sair do trono da graça para os nossos corações, ó Pai. Ó Deus de bondade e misericórdia. Senhor, opera, Senhor, na vida daqueles, Senhor, dos ouvintes desta palavra, Senhor. Ah, Pai de bondade e misericórdia. Opera, Senhor, um milagre. Opera, Senhor, maravilha, Senhor. Porque Tu és fiel e verdadeiro para cumprir os milagres, Senhor, na vida do teu povo, Senhor, dos Teus filhos. Senhor, esse ouvinte, Senhor, esse simpatizante da Tua palavra, que nesse momento, Senhor, o Senhor possa entrar em sua vida, operar o milagre, Senhor, dizer a ele, Senhor, como disseste a Pedro, vem para ver os milagres que tenho para fazer na sua vida. Ah, Senhor, faça dessa maneira, Senhor, daqueles que nos ouvem neste momento. Ah, Senhor, a sua família também, eu os abençoo no nome santo de Jesus. É no nome santo de Jesus que eu os abençoo neste momento. Amém e amém.